à medida que eram internados, todos os direitos civis dele lhe eram retirados, né? E como isso perdurou, isso vai alcançar as Américas, os Estados Unidos, o Brasil, enfim. E sob essa questão, né? Então, eu acho que o primeiro mito ele tem um viés histórico muito grande, né? Que é essa questão de interligar a doença mental e a possessão demoníaca. E o outro que eu acho que tem, né? O Pinel ele tem essa herançazinha aí, que é o paciente psiquiátrico é violento e por isso que ele tem que ficar internado, né? E de preferência para todo sempre. Isso também vem desse tratamento moral do Pinel, né? Vem daí. Tanto que quando você coloca, por exemplo, o mapa de São Paulo, início do século XX e até os anos 2000, por exemplo, centro da cidade de São Paulo é Praça da Sé, né? O centro velho. E aí, onde surgiram os primeiros hospitais psiquiátricos? O primeiro de São Paulo mesmo era. Sabe onde é o Bar da Brama? Eu nunca lembro o nome da rua, gente. Que tem até a música, eu acho que do Caetano Veloso. Avenida São João. Era exatamente onde, com a Avenida Ipiranga, onde é o Bar da Brama. Lá foi o primeiro hospital psiquiátrico de São Paulo. E que foi transferido para o que seria o Juqueri. Então, se você for pensar que na época o centro de São Paulo era a Praça da Sé, olha a distância que era o Juqueri. Que é longe até hoje, se você for pensar, né? Franco da Rocha. Né? Então é um exemplo. Um outro exemplo, hospital, deixa eu ver se eu lembro, tá, gente? Os da zona, eu acho que é Zona Norte ali, que é o São João de Deus, Nossa Senhora de Fátima, né? Então pensa, no meio do século, o Hospital Pinel, que é na Raimundo Pereira de Magalhães, né? Então pensa, se o centro era a Praça da Sé, olha a distância. Então, é a lógica do Pinel, que ele tem que ser isolado, por quê? Porque isso vai fazer com que ele melhore, e além do que, é uma pessoa supostamente perigosa. Então, acho que esses são os dois grandes mitos que a gente carrega até hoje. E só a título de curiosidade, acho que quanto mais integrado o paciente, melhor para ele, e não chega nem a 1% o número de pacientes psiquiátricos que têm intercorrências graves no que diz respeito à violência. Então, de um modo geral, é exceção, né? Eu gostei, pensando nesses mitos, né? Eu gostei que o Gil começou trazendo a questão da espiritualidade, e aí eu gostei mais ainda porque a Cláudia foi levando também por esse sentido, né? E eu acho que é um grande mito também, né? Eu gosto muito de falar sobre espiritualidade, conversar sobre, até porque a minha especialidade vai batendo muito de contra isso, né? A psicossomática aí pensando no corpo aí como um todo, né? Então a gente tem aí o âmbito físico, espiritual, emocional, psíquico, né? E aí é muito legal a gente pensar nessa questão dos mitos, né? E aí uma frase que eu aprendi com um colega meu, mas a gente estava discorrendo sobre o assunto, né? Que desde quando inventaram o Aldol, os santos acabaram, né? Então, quando se inventou aí uma medicação psiquiátrica, né? Não existe mais santos, né? Então, e nem demônios, né? E aí levando aí a questão do mito dos demônios, né? Que tá ali possuído, né? Que vai precisar aí de um padre. Mas eu gostei muito da história da Cláudia aí, e contando não só da nossa psiquiatria aí, mas da psiquiatria mundial aí, né? Muito legal. Eu pensei numa outra coisa aqui, o grande mito que eu acho que está na saúde mental também, pensando nessa busca de cura mesmo, né? Mas aí eu pensando nesse mito de internação, né? Dos hospitais, né? Eu estava pensando, né? Que ele vem desse mito de justamente isso que a Cláudia estava falando, né? Eu preciso sair da sociedade, eu preciso prender, né? E aí eu vou criar um hospital, né? Então, o que a internação também ela fica como mito hoje, né? Pensando nessa saúde mental que a gente tem hoje de desafio aí de, de tratamento, né? E, e aí eu fico pensando muito sobre isso também. A internação também não é efetiva, né?
E aí é uma resposta que eu não tenho também, né? Porque eu vejo casos que são de internação que são efetivos também, né? São casos até de internações breves ou até de internações longas, né? Mas que tem uma certa efetividade, né? Então aí a gente também trabalhar sempre nesse contra a internação, né? Não, fora todos os hospitais, né? Aí a Cláudia vai ficar sem emprego também, né? Sabe, todas essas questões aí. Então é um mito também que eu acho que tem que ser quebrado aí também, esse mito da internação também, né? Tem uma questão, Rafa, que eu acho que é muito importante, né? Hoje eu dou aula em universidade, eu não estou mais na assistência, mas o meu primeiro trabalho foi na internação. Eu sempre trabalhei, depois trabalhei em Sim, CAPS, que eu achei incrível, assim, é transformador, né? E, gente, não posso falar que eu sou contra a internação, mas a internação tem que ter qualidade, coisa que sim, eu até acho que é então esse não o grande tinha. mito, né? Exato. Gente, assim, É igual a gente for pensar também na questão aí da lobotomia, né? É um mito, né? É isso. Tem estudos, funciona, né? Como que é usado isso, né? Como que era usado isso, né? Como que isso é usado hoje também, né? Que é um mito também que vai perdurar por séculos aí e não vai ser desmistificado, né? lobotomia, gente, para quem, aliás, quem tiver curiosidade, tem o Museu da Loucura em Barbacena, que no mínimo é muito Que era onde era o interessante. hospital, né? Exatamente, eles pegaram um sobrado e pegaram um acervo e organizaram ali, né? E eu lembro que quando eu fui, tinha um dos pacientes, né, morador de lá, que recebe a gente. E aí, num dado momento, eu perguntei: olha, você não se incomoda, não se incomodou de nem, assim, por ser Museu da Loucura? Ele virou e falou assim: olha, nós escolhemos esse nome, porque é importante para a gente. Porque hoje é um serviço de psiquiatria, antes era uma loucura mesmo. Não tinha nada que se aproveitasse aqui. E é interessante essa visão, porque os pacientes escolheram esse nome. E tem um significado muito grande, porque eles não querem esquecer o que aconteceu. Né? É uma memória a ser preservada e que a gente tem que aprender com isso. Né? E o primeiro serviço de psiquiatria que eu trabalhei foi num hospital, que era um manicômio mesmo. O Rafa falou aqui do Holocausto Brasileiro, tem o livro e tem o documentário. Tá. Eu acho que são dois documentos assim necessários. Né? É triste ler o livro, né? E assistir ao documentário, mas é necessário, É porque angustiante. é angustiante. E era isso, né? Eu lembro de uma vez que eu tive um paciente que ele começou a quebrar a enfermaria toda. Ele foi para cima de todas as pessoas. E aí tinha uma situação que até então eu desconhecia no hospital, né? Que o hospital estava meio num processo de fiscalização pelo Ministério da Saúde e tal, e tinha uma história de alguns dias, antes era só uma vez por semana, e aí, de uma vez por semana, se passou alguns dias de se ter a sopa, né, no almoço e na janta. E a sopa, gente, quando eu penso sopa, Cláudia, eu penso sopa que a minha mãe fazia. Eu penso na sopa que a nossa mãe ou a nossa avó faz. Tipo, olha, meu neto, você está muito doente? Né? Eu vou fazer uma sopa que até o pessoal do interior fala, de Minas também, fala uma sopa para levantar defunto, que daí você vai ficar bom. Né? Tudo bem. A sopa de lá era uma água fervente com meia dúzia de batata, um caldo quinó. Então, se você pensar que você vai tomar uma caneca de água quente no almoço e uma na janta, com um monte de medicação psiquiátrica, gente, não tem corpo que aguente. Né? E aí esse paciente ele começou a agitar de fome. Eu era enfermeira do plantão noturno. Ele começou a destruir a enfermaria e a bater na equipe e nos pacientes que tentavam apartá-lo, acalmá-lo. E aí, naquele dia, não teve jeito, né? Eu chamei o médico de plantão, a gente teve que medicar esse paciente. Agora, pensa que você medica um paciente porque ele está com fome?
né? E eu falo que para ajudar não tinha ninguém com pacote de biscoito, nada. Tanto que no meu outro plantão, todo mundo, inclusive eu, a gente tinha biscoito, a gente tinha pão, sei lá, se acontecesse algo assim, porque eu achei, gente, eu não fiz faculdade para isso, cara. Não, assim, não é possível que uma pessoa passe fome dentro de um hospital, seja ele qual for, não importa, né? E não é um paciente que está em jejum porque vai para o centro cirúrgico, né? É um paciente que tinha que ter se alimentado bem, dieta geral, né? Como que eu tenho uma intercorrência dessa? E isso existia, né? Existia o paciente, por exemplo, uma intercorrência de uma colega da enfermeira da manhã, o paciente foi mordido. Ah, por outro paciente que agitou? Não, por um rato. Percebe? Né? Então, eu falo, tem documentos que são necessários. O Holocausto brasileiro é angustiante, como o Rafael disse, mas é necessário. Porque senão a gente acha que dá para voltar à internação, dá para ter um monte de hospital de novo. E eu sou a favor da internação como último recurso, quando não tiver como. Mas uma internação de qualidade, uma internação digna, né? Uma internação que seja efetiva, né? E não um depósito de pacientes como é o antigo hospital psiquiátrico. Muito interessante de ouvir vocês trazendo, né, em especial todas essas questões dos mitos ligado à espiritualidade, ligado a esses contextos sociais, né, de que o isolamento, o distanciamento é o caminho, é o melhor remédio ali para uma cura dessas pessoas. E vocês estavam comentando, assim, também me veio muito forte na mente um ícone que a gente tem nesse cuidado de saúde mental, um ícone nacional que a gente tem, que é a Anísia da Silveira, por exemplo, né? Que veio com uma abordagem totalmente diferente, inicialmente incompreendida quando ela trouxe esse trabalho voltado às artes, a outras formas de expressão e o acolhimento dessa expressão dessas pessoas. E eu queria até saber de vocês, queria que vocês comentassem um pouco sobre o papel, em especial aqui da musicoterapia, né, falando sobre nós musicoterapeutas, mas das artes em si, das especialidades e das áreas não médicas. Como que essas áreas vão contribuir, né? Como que vocês enxergam a contribuição dessas áreas nesses cuidados de saúde mental? Eu acho que antes de responder, Dani, essa daí, a gente tem que voltar no mito de novo, né? Porque é isso, a musicoterapia, por si só, ela já é um mito, né? Então, como contribuir é um mito em cima de um mito, né? É muito complexo a gente pensar a musicoterapia aí na saúde mental, né? É complexo pelo primeiro sentido, pelo espaço que ela tem tão pequeno, né? Hoje em dia, por exemplo, na saúde mental, a gente se baseia muito aí no trabalho da infância mesmo, né? Mas, cara, seria muito efetivo a gente ter um trabalho na saúde mental no CAPS adulto, por exemplo, né? Num hospital psiquiátrico, né? Com a galera do pessoal do álcool e drogas também. Eu acho que é uma relevância, uma significância, né? De você visualizar a questão toda, né? E tornar uma forma até mais tranquila de se vivenciar aquilo, né? Pensando aí na musicoterapia, né, a gente tem a música como um facilitador aí, né, de via de expressão mesmo, né, de exploração, seja corporal, seja através da voz, né, seja uma exploração de sentimentos, exploração de emoções, né, então, através da música, a gente consegue atingir alguns pontos muito fáceis, né, e aí, nós, musicoterapeutas aí, a gente já sabe algumas técnicas aí que a gente consegue contribuir bastante, né? Eu uso praticamente muito aí com os adolescentes, né? Eles curtem muito também uma técnica aí de composição, improvisação musical, né? Tem hora que, né, bota para fora mesmo e é isso aí, né? E aí tem né, terapias que a gente faz ali que não desmerecendo nenhuma outra terapia ou nenhuma outra técnica, que eu acho que por tudo se perdura aí, né, e é superior à integralidade mesmo, né, e a equipe Inter ali, né, tá todo mundo junto, né, mas eu acho que tem uma potência muito grande do qual a gente consegue atingir, né, e aí o próprio usuário devolve isso, nossa, eu não consigo fazer isso às vezes na sessão de psico, né, eu não solto isso, né,
sabe? E vai perdurando ali até a nível de inconsciente também, vai mexendo ali com aquela questão, né? E aí, se a gente for pensar